Olá, tudo bem? Meu nome é Joelson Pereira, sou bacharel em Direito e também especialista em Direito de Família. Vou falar aqui com você brevemente sobre divórcio e o regime da comunhão parcial de bens, tá? Se você é casado, se você é casada e você tem um regime no seu casamento da comunhão parcial de bens, que é aquele regime comum, que é o regime aplicado quando você não escolhe nenhum outro. Então, você vem a divorciar e há uma divisão de bens a ser feita, tá? Se você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, nem tudo entra na divisão. Muito embora o mito seja de que na comunhão parcial de bens tudo divide, é mentira, tá? É mentira. Nem tudo divide. Por quê? Eu vou citar agora 5 coisas que não é dividido, tá bom? 5 elementos que não são divididos na comunhão parcial de bens, para ficar bem claro na sua linguagem, para você entender, tá bom? Então, o primeiro que não é dividido são os bens adquiridos antes do casamento. Se você se casou e adquiriu bem antes do casamento, esse bem adquirido não entra na sua divisão, tá bom? Então, se você comprou uma casa, por exemplo, quando você era solteiro, e você quitou a casa quando você era solteiro, você vem a casar já tendo esse imóvel, caso haja no seu divórcio a divisão do bem, essa casa não é dividida, tá bom? Porque essa casa é própria sua. Agora, tenha cuidado, se você comprou a casa quando você era solteiro, você vem a se casar devendo ainda e você conclui o pagamento no decorrer do seu casamento, essa parcela de tempo que você pagou enquanto casado vai entrar para divisão, se seu cônjuge tiver comprovantes que também te ajudou a pagar, se teu cônjuge tiver comprovante que, muito embora não te ajudou a pagar, realizou tarefas domésticas, entra na divisão essa parcela de tempo, tá bom? Então, o primeiro seria os bens adquiridos antes do casamento. O segundo são os bens adquiridos por herança, tá bom? Então, se você recebeu uma herança própria para você, essa herança que você recebeu é um bem adquirido por direito de herança, logo não entra na divisão. O terceiro que não entra são as doações realizadas para você. O que você recebeu de doação própria, entendeu? Doação que foi feita diretamente para você, porque tem as doações realizadas ao casal. As doações realizadas ao casal entram na divisão. As doações realizadas unilateralmente a você especificamente não entram na divisão, porque é um bem próprio seu, tá? O quarto seria o que você comprou através da herança e da doação. Digamos que você recebeu herança e doação, um bem. Você vende esse bem, adquire um valor e compra outro bem. Então, esse bem que você comprou, que veio através da venda de um bem, da doação e da herança que você recebeu em nome próprio, também não entra na divisão, porque se trata justamente de bens oriundos da herança e da doação, logo não entra na divisão. Então, resumindo aqui os 4 que eu já falei. Bens adquiridos antes do casamento não entram. Bens adquiridos por herança, direitos de herança, não entram. Bens recebidos por doação não entram. E bens adquiridos através da venda de bens de herança e de doação também não entram. A outra situação que não entra na divisão de bens são aqueles bens que você recebeu, que você faz uso próprio, bem de uso pessoal. Esse bem de uso pessoal não entra na divisão. Por exemplo, você é um músico, você é um saxofonista, um violinista, então você tem um violino, você tem um saxofone. É seu próprio, você usa, mesmo que você adquiriu no decorrer do casamento, você usa para realizar suas atividades próprias. Então esse bem não entra na divisão por ser bem de uso pessoal, tá bom? Então ficou claro, né? Os bens adquiridos antes do casamento, os bens adquiridos por direito de herança, os bens advindos de doação, os bens adquiridos pela venda de outros bens de herança e doação, e os bens de uso pessoal não entram na divisão, caso, que fique claro, se o seu regime for de comunhão parcial de bens, tá bom? Então, é bom que fique claro isso, porque muitas pessoas têm a falsa ideia de que tudo divide no caso de comunhão parcial de bens. Agora, tome cuidado também com outro ponto. É bom você ter tudo documentado. Se você não tem documentação de tudo que foi falado aqui, se você não tem documentação, por exemplo, de um veículo que você recebeu de uma doação, não tem documentação, está em seu nome no decorrer do casamento, não tem documentação de que foi uma doação, então esse veículo vai entrar na divisão, tá? No caso no seu divórcio, se vocês têm um regime de comunhão parcial de bens,
esse veículo vai entrar, muito embora seja veículo de doação. Mas como você não conseguiu comprovar ser veículo de doação, supõe-se que foi adquirido no decorrer do casamento, e por ser adquirido no decorrer do casamento, vai para a divisão também. Então, essas instruções acabam com alguns mitos e espero que tenha ajudado você na sua, caso você venha a realizar um divórcio, que você tenha um regime comum parcial de bens, caso você tenha algum parente nessas circunstâncias, um amigo, então encaminhe esse vídeo para que sane essas dúvidas com ele e que não seja lesado no seu divórcio, tá bom? Então, deixe seu comentário, o que você achou dessas questões. E aqui a gente está falando de questões legais, tá? Então, não são questões de esconder patrimônio para não dividir com o cônjuge. Não estamos falando disso, que são coisas ilegais. Estamos falando aqui de que você pode fazer, porque é uma situação legal. É algo que a lei permite você fazer, tá bom? É algo que a lei dá o subsídio para você não dividir esses bens que foi falado, esses 5 tipos aqui. Então, fique claro, não estamos falando em esconder patrimônio, em esconder bens, para sair aí de uma situação de divórcio, passar bem, porque muitas pessoas, vou passar bens para a empresa, de bens vende para o terceiro, faz uma falsa venda. Isso aí é tudo ilegal, tá? Então a gente não está falando de situações ilegais, estamos falando de situações legais que a lei dá o subsídio, tá bom? Então muito obrigado, tenha um ótimo dia.